essa morrerá. 21, 22. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 30 até o 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viveis. Em outra tradução diz: não tenho prazer eu na morte do ímpio, mas que se converta do seu pecado. Evangelho de São João, capítulo 3. São João, capítulo 3, versículo 16. É o textuário da Bíblia, esse versículo. É o textuário da Bíblia. 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo Pedro, capítulo 3. Ainda segundo Pedro, capítulo 3, e o versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Segunda epístola, lá pertinho de Apocalipse. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aleluias, aleluias, aleluias. Sinto meu coração ardendo aqui. Aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Segundo Pedro 3, 9. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. 3, versículo 9 de 2 Pedro nos diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, amados? Pode assentar-se, queridos. Aleluia, dando glória a Deus e aleluia, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus nessa noite com a amada igreja. Glória a Jesus, falando, sobre o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo que o ser humano dá
para alcançar o perdão do seu pecado, dos seus pecados. Então, o arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há perdão. Não há perdão. Sem arrependimento. Só há perdão quando a pessoa realmente se arrepende, confessa e deixa. Aí há perdão. Se não houver arrependimento, não houver confissão, não houver abandono, não há como Deus perdoar, porque a pessoa continua no seu erro, no seu pecado. Aleluia. Eu quero falar dessa palavra nesta noite, começando lá, queridos, lá no Éden, quando Adão pecou. A Bíblia diz que o pecado entrou na terra por um homem, e esse homem chama-se Adão. O pecado, através de Adão, entrou no mundo, E o pecado cresceu tanto na face da terra, que a geração de Adão Deus destruiu. Lá nos tempos de Noé, quando Deus, o Senhor, mandou construir a arca de Noé, a arca para que o Senhor salvasse todos quantos se arrependessem. Ali Deus já deu a oportunidade para o povo se arrepender e, para que fosse salvo. Só que o povo não se arrependeram. Noé construiu uma imensa de uma arca para que o povo, adentrasse, todo aquele que se arrependesse adentrasse naquela arca e fosse salva do dilúvio. Mas o povo não se arrependeram. E portanto, o Senhor encheu a arca de criação, de animais. Porque o lugar que era para o povo, ficou tudo vazio. O Senhor encheu de criação, de animais, a arca. Queridos, mas ali, através da família de Noé, a nova geração começou-se, a geração de Noé. Mas o pecado, queridos, novamente aquela raizinha que veio lá da geração de Adão, que ficou dentro da arca, através dos filhos de Noé, brotou, germinou, e o pecado continuou. O pecado continuou no meio do povo, Chegou ao ponto, irmãos, que Deus resolveu criar para si um povo. Criar para si um povo que lhe adorasse, que lhe servisse, que andasse nos seus caminhos. Porque Deus, no meio do mundo, no meio de toda a face da terra, Deus não tinha um povo específico que pudesse ser chamado povo seu, filho seu, E Deus, através de Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, e diz a Abraão que das suas entranhas, através dele, da sua semente, faria um grande povo na face da terra, que seriam como areia do mar. Deus faz uma promessa a Abraão, E através de Abraão, queridos, Deus tinha uma promessa na vida dele. Mas ainda antes que
Gomorra, porque ali estava o homossexualismo, o lesbianismo, estava tantas coisas dentro daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas dentro daquela cidade havia Jó, e esse Jó, aliás, Ló era sobrinho de Abraão. E Deus falando a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Senhor, mas porventura o Senhor vai destruir, vai matar o justo com o ímpio lá dentro? Senhor, se tiver lá 100 justos, o Senhor não destruiria a cidade? O Senhor disse: olha, se tiver 100 justos lá dentro, eu não destruo a cidade. Aí Jó disse: então não tem 100, né? Mas se tiver 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? O Senhor disse: ó, se tiver 10 justos lá dentro, eu não destruo a cidade. Eu não destruo. Porque quem estava lá dentro daquela cidade, que apenas, não pela justiça, mas pelo pacto que Deus tinha com Abraão, era apenas Ló, seu sobrinho, a esposa e 2 filhas. Até os próprios maridos das filhas de Ló, o Senhor o matou, o Senhor o destruiu, porque não eram justos. Apenas 4 o Senhor havia dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, que o Senhor o livrou do fogo, né? Queridos, só que quando o povo, né, a semente de Abraão gerou, brotou, cresceu, até entrarem no Egito, era apenas 70 pessoas. Mas lá no Egito o Senhor fez uma grande nação, 600.000 pessoas, fora homens e mulheres, fora crianças e mulheres, somente homens. Deus fez uma grande nação, e Deus, através, né, de Moisés, Deus agora quer preparar uma terra especial, para que esse povo não viva mais lá no Egito, mas Deus queria esse povo num lugar só deles, só deles. Ou por quê, queridos? Porque o povo de Deus, os filhos de Deus, não é para viver no Egito, não é para viver no mundo. O povo de Deus, aleluia, é para viver, glória a Deus, aleluia, num lugar santo, num lugar especial, uma vida separada. E quando Deus decide tirar o povo do Egito, através de Moisés, levantou Moisés, faz que o povo acompanhe Moisés, vá para o deserto, seguindo rumo a Canaã. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus, através mesmo Deus, aliás, operando grandes sinais no deserto, mostrando o seu poder, mostrando que ele estava com aquele povo, mostrando que ele era Deus e que ele podia fazer milagres no meio deles. Mesmo assim o povo pecaram contra Deus, mesmo assim o povo adoraram a deuses estranhos, mesmo assim o povo murmuraram, mesmo assim o povo tentaram a Deus no deserto. E agora Deus se ira com aquele povo e destrói somente em um dia 23.000 pessoas. Santo Deus, aleluia, glória a Deus. E vinha, queridos, Deus se irava contra o povo e destruía. Só que ali ia mulheres, iam crianças, morriam. Porque Deus não mataria só o homem, porque o homem, né, responderia pela esposa e pelos filhos. Aleluia, Jesus. Ali não ia só o injusto, não ia só o pecador, ali morria também o inocente.
morria também o inocente. E quando Deus, querido, leva, aliás, o povo para o exílio, porque o pecado foi tanto em Israel, Deus decide destruir Judá, levar Judá inteira cativa, no exílio para a Babilônia. Depois destrói Jerusalém, põe a Jerusalém abaixo, e leva o povo todo cativos para a Babilônia. Tudo por causa do pecado da desobediência. Mas ali Deus viu que realmente estava morrendo o justo com o injusto, o inocente com o pecador, com o ímpio. Aí Deus fala na boca do Ezequiel, lá no exílio, Deus levanta o profeta Ezequiel e diz essa palavra, né? Aleluia, glória a Deus, que não mataria mais, não destruiria mais o inocente com o ímpio, não destruiria mais, não mataria mais o justo com o injusto, com o pecador. Mas o Senhor disse que aquele que pecasse morreria. Aquele que pecasse, e não mais o justo, mas sim o que pecasse. Se o pai fosse justo e o filho injusto, Deus destruiria o filho e não o pai. Se o pai fosse injusto e o filho justo, Deus destruiria o pai e não o filho. Deus prometeu, fez essa promessa na boca de Ezequiel, que não pagaria mais o preço quem não devia. Somente o pecador. Aleluias, glória a Deus. Só que o Senhor havia um plano, já havia um plano, um projeto, né? Nos planos de Deus, já havia um projeto nos planos de Deus, de enviar o seu Filho, o Messias, o Salvador, para salvar a humanidade. Através de um sacrifício, a humanidade inteira se salvaria. Aleluia. Através de um sacrifício. Demorou ainda muitos anos, mas Deus cumpriu a sua promessa. Aí foi aonde lá nós fomos no Evangelho de São João. A Bíblia diz que Deus amou esse mundo. Deus amou de tal maneira. O que é essa palavra de tal maneira, irmãos? Alguém pode calcular, me dizer, somar, medir, comparar essa palavra de tal maneira? É uma palavra sem medida, sem comparação, não há nada com o que nós podemos compará-la. Mas a Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De uma forma incomparável, que deu o seu Filho unigênito, único Filho, único, para que descesse aqui, morresse, derramasse o seu sangue inocente para salvar toda a humanidade. Mas para salvar toda a humanidade, preste atenção, salvar a todos, mas aquele que nele crê, aquele que nele crê, não pereça,
pereça, diz o Senhor, mas tenha a vida eterna. Porque mesmo que Jesus demonstrou seu sacrifício lá na cruz do Calvário para salvar a todos, mas aquele que não crê continua com a condenação, a morte. E ainda é o salário dele, ainda é a herança dele, porque a Bíblia diz lá em Tiago que o salário do pecado é a morte. A morte. Mas agora, o último versículo que nós lemos do profeta Ezequiel 32, do 18, diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. O Senhor diz lá: porventura tenho eu prazer? Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Porventura tenho eu prazer na morte da prostituta, do ladrão, do traficante? Porventura tenho eu prazer na morte do viciado? Não, diz o Senhor, mas que ele se converta, abandone, deixa e alcance a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, mas Deus quer que ele faça o quê? Se arrependa. Se arrependa. Então, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Obrigado, Rose. Essa é a branquinha mais pura que existe. Aleluia, Senhor. Para que todos que nele crêem. Olha, a Bíblia diz, queridos, que o Senhor chegou a levantar uma serpente no deserto, né, porque o povo estava morrendo, porque havia uma praga de serpentes no deserto, o povo estava morrendo, né? Porque cada pessoa que a serpente picava, aquela pessoa morria. Aí Deus fez Moisés, mandou Moisés que fizesse uma serpente de bronze, levantasse aquela serpente, e todas aquelas pessoas que eram picadas naquela serpente olhavam para aquela serpente, e ali não morriam. Apenas um símbolo, isso não quer dizer nada, querido, apenas um símbolo, simbolizando o seu Filho Jesus, aleluia, que foi levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que levantar a sua cabeça, olhar para o sacrifício da cruz e se arrepender, não morra. Não morra. Aí agora nós vamos lá para 2 Pedro capítulo 3, 18. Capítulo 3, 9, aliás. 3, 9. Que diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns, queridos, estão dizendo por aí: cadê esse Jesus que não vem? Cadê? Onde está ele? Ainda que alguns, ou muitos, estão dizendo isso, para criticar os crentes, para criticar a pregação do Evangelho, para duvidar da pregação do Evangelho. Aqui ainda que alguns dizem isso, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é longânimo. Ainda que alguns dizem: onde está a sua promessa? Onde está a promessa da vida do Senhor? Que eu ouço isso há tanto tempo, desde que eu nasci eu ouço falar isso. Até hoje, que Jesus vem, que Jesus vem, que Jesus vem. E aonde está essa promessa? Cadê? Não vem. Mas ali em 2 Pedro 9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. O porquê que Ele é longânimo? O porquê? O porquê essa longanimidade? O porquê? Porque senão, irmãos, ficaria em vão o São João 3,16, que Deus amou esse mundo de tal maneira. Ficaria em vão isso. Ele é longânimo. Por quê? Porque Ele não quer que nem uma alma se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Aleluia, diante do altar do Senhor, e se converta e abandone os seus maus caminhos. Aleluia.
Glória a Deus. No final do século, né, 1900, né, no final do século, na chegada do ano 2000, havia uma grande expectativa do final do mundo, não havia, queridos? Havia ou não havia? Havia uma grande expectativa no final do mundo. Havia até um profeta aí pregando que em dezembro de 1999 o mundo ia acabar. Não havia, queridos? Havia. E todo mundo estava nessa expectativa. E o mundo acabou? Jesus veio? Não veio. Uai, irmão, mas nós não pregamos que Jesus veio? Jesus veio. 20 anos se passaram e Jesus ainda não veio. Mas por que será que ele não veio? Por que será que Jesus ainda não veio? Muitos irmãos, eu já estava nessa época crente, mas muitos os que hoje estão na igreja, salvos, se Jesus viesse no ano 2000, tinham ficado, não tinham? Tinham ficado. Mas se aí, se porventura Jesus vier agora, em 2019, muitos ainda vão ficar. Agora, raciocine aqui comigo. Se Jesus vier hoje, imagine o prejuízo para o reino dos céus. O prejuízo que o reino dos céus vai ter. Com milhares e milhares e milhares de pessoas que não querem nada com Deus. Aonde ficaria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Aonde ficaria esse tão grande amor de Deus, que amou de tal maneira a humanidade, que enviou seu Filho? Aonde ficaria? Em moras? Que alguém já pensou aí? Mas a Bíblia não diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido? Vale sim. Mas voltamos lá no Velho Testamento. Diz o Senhor: porventura tenho eu o prazer na morte do ímpio? Não. Mas o Senhor quer que se arrependa. Então, irmão, se Jesus não veio ainda, é porque Jesus está dando um tempo para, quem sabe, o teu esposo, a tua filha, o teu filho se arrepender. Quem sabe o teu pai, a tua mãe, alguém da tua casa se arrepender, porque Ele não quer que ele se perca, mas que se salve também. Aleluia, Jesus. Que seja salvo. Aonde ficaria o sacrifício do Senhor se Ele houvesse hoje? O prejuízo que o reino dos céus teria. Embora haverá uma grande festa nos céus por aqueles que são salvos e serão salvos, ou que já foram salvos, que estão lá no paraíso aguardando o último dia. Aleluias, glória a Deus. Mas Deus, irmãos, não quer só esses. Deus quer salvar o mundo inteiro. Aleluias, glória a Deus. Quem sabe agora você tem uma resposta para aquele incrédulo que vai chegar até você e vai dizer: mas vocês pregam esse evangelho aí, que Jesus vem. E cadê? Eu ouço há tanto tempo. Você vai dizer: sabe por que Jesus não veio ainda? Por causa de você. Porque Ele quer te salvar. Porque Ele quer salvar a tua alma. Porque Ele não quer que a tua alma vá para o inferno. É por isso que o Senhor não veio, Jesus não veio ainda. Por causa do teu filho, da tua esposa, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Por causa deles. Aleluias, glória a Deus.
Jesus, Ele é o Salvador. Amém, amados? Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos. Aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele quer salvar a todos, assim como Ele salvou a mim, a você, salvou a todos nós. Ele quer salvar a nossa casa, Ele quer salvar a nossa família, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer fazer maravilhas. Ele quer que eu encontre, Ele quer que você encontre a todos os teus lá no céu. E aleluias, no dia da grande festa da boda do Cordeiro, né? Aleluias, glória a Deus. Ficamos em